Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudarmos um texto escrito pela irmã Bárbara de Oliveira, cujo nome é Jesus, Luz na Escuridão. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer, edificar e confrontar espiritualmente a minha e a sua vida. Bem, vocês sabem, eu digo isso todos os dias, não fui eu quem escrevi o texto, nem ajudei a escrever. Então, o que eu faço? Eu leio com vocês e conto aquilo que eu entendi. Quero que vocês tenham em mente que eu não tenho nenhum conhecimento teológico de formação, né? O que eu sei é aquilo que o Senhor fala para mim no meu coração e aquilo que eu leio e que eu estudo individualmente. Então, logicamente, cada um de vocês deve fazer a sua meditação e concluir se aquilo que eu falo, aquilo que eu entendi faz sentido ou não. Mas é importante que você leia a porção bíblica e que o Senhor abençoe a sua vida, fazendo entender o que Ele gostaria que você entendesse, tá bom? Eu quero pedir aos irmãos que, se puderem, se inscrevam no canal, se puderem, façam comentários. É muito raro, são 2 ou 3 pessoas só que fazem comentário nesse canal, mas eu peço isso não porque seja importante para mim enquanto pessoa, mas para quê? Para que o algoritmo veja que o nosso canal tem relevância e aí ele pode ser distribuído para outras pessoas, tá bom? Então eu peço para vocês encarecidamente que compartilhem, curtam, se não se inscreveram, se inscrevam, por favor, tá bom? Hoje nós vamos ler um trecho bem conhecido pela maioria de nós, que está em João 8, de 3 a 12. Eu vou ler, aliás, logo do começo do capítulo. E é um texto bastante poderoso, porque ele vai mostrar como a luz rompe a escuridão, tanto da culpa quanto da ignorância espiritual. Bom, qual que é o contexto daquilo que a gente vai ler? Os escribas e os fariseus, eles trazem uma mulher que foi pega em adultério e levam lá para Jesus. Por quê? Qual que é a ideia? Eles querem testar Jesus, perguntando se ela deveria ou não ser apedrejada, porque era assim que falava a lei de Moisés. Cometeu adultério, tem que ser apedrejada. A mulher, né? Não o homem. Como se a mulher cometesse adultério sozinha. Bom, enfim. E Jesus responde que não tem problema nenhum. Vamos apedrejar aquele que não tem nenhum pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra. E aí as pessoas honestamente, né, olharam para dentro de si e chegaram à conclusão que eles não tinham condições de apedrejar ninguém, porque eles também tinham, desculpem, os seus pecados. Então, um a um, eles foram se mandando dali, né, e caíram fora e não ficou ninguém lá. E aí Jesus falou, ó, se ninguém daqui condenou você, eu também não vou te condenar. Então você vai e não faz a mesma coisa de novo, né? E aí, logo em seguida, Jesus fala que ele é a luz do mundo, que quem segue a Jesus jamais vai andar em trevas, porque passou a ter a luz da vida, né, que é Jesus Cristo. Então, qual é a mensagem central disso que a gente está falando? Bom, é luz na escuridão moral. Jesus não nega o pecado, mas ele oferece perdão, ele oferece uma nova chance. Aquela mulher realmente estava fazendo errado, mas ele falou, ok, se você se arrepende, você tem uma nova chance. Isso acontece conosco também. Outra coisa, a libertação da condenação. Jesus mostra que todos nós somos pecadores e todos nós precisamos da graça divina. Ele é um guia para a vida. Seguir a Jesus é caminhar na luz, sem se perder na escuridão. Então, quem está com Jesus não vai se perder das trevas da culpa, do medo ou da ignorância. Outra coisa fundamental é a transformação. A luz não apenas ilumina, mas também aquece e dá vida. Jesus, ele
traz direção e esperança. E como que a gente pode aplicar isso de forma prática na nossa vida? Quando a gente se sente acusado ou preso nos erros, Jesus nos lembra que a gente não está sozinha. Ele chama a gente a deixar a escuridão e viver na luz, com o propósito de quê? De nos libertar. A mensagem é de esperança. Então, assim, não importa quão densa, quão grande seja a noite em que nós estávamos, a luz de Cristo sempre, sempre, sempre vai vencer. Isso é maravilhoso, né, irmãos? Bom, então vamos ler. Eu vou ler o capítulo 8, do versículo 1 até o 12, tá? Apesar que no manancial pede para ler do 13 ao 12, mas eu vou ler do começo. E vai falar sobre a mulher adúltera. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã, cedo, tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo isto, eles, acusados pela consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus e não vendo mais ninguém, mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Bom, incrível, maravilhoso, eu gosto muito dessa passagem. O texto chama-se Jesus, luz na escuridão, e o versículo escolhido pela irmã Bárbara Almeida é o 12, que diz: De novo Jesus lhes falou dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Bem, então nesse texto que a gente acabou de ler, a gente vai encontrar o quê? A história de uma mulher que andava na escuridão, ela andava nas trevas, ela estava sem luz, sem direção, tateando pela vida. É uma mulher que era escrava do pecado, ela vivia em adultério. De alguma forma, por meio dos seus acusadores, ela acabou chegando até Jesus. Olha que privilégio, né? E no decorrer de um vulco-vulco, de uma grande acusação, a mulher se viu perdida e sem esperança. Acho que ela deve ter pensado: tô ferrada, agora eu vou morrer, né? E morrer de uma morte horrível, apedrejada. Então ela estava pronta ali para ser julgada e punida. Imagine você morrer apedrada. Deve ser de arrasar, né? Mas Jesus, ele surge para aquela mulher como uma luz no fim do túnel, e retira todas as acusações contra ela. Em algum momento da vida, todos nós já passamos por uma situação parecida com a mulher, com daquela mulher adúltera, né? De alguma forma a gente já pecou. Pode não ter sido adultério, mas pode ter sido mentira, fofoca, furto, enfim, maledicência. De alguma forma a gente já pecou e nós nos arrependemos e ficamos tão envergonhados a ponto de aceitar viver na escuridão como uma forma de punição. Então, aqueles que se arrependem, mas não conhecem a Jesus, ficam vagando, perdidos, sem rumo, com vergonha. Mas em algum momento da vida a gente também teve aquela sensação de estar perdido e andando, em círculos, com aquele sentimento que nada vai dar certo.
Nesses momentos, tudo que mais queremos é encontrar o quê? Uma luz. A direção certa para sair daquela escuridão. Assim como aquela mulher encontrou a luz em Jesus, nós também podemos encontrar. Basta abrirmos o nosso coração e clamar pelo Mestre. Com a sua luz, ele nos guiará e nos libertará da escuridão. Isso é tão incrível, tão maravilhoso, né? Temos que amar mais a luz. É isso mesmo. Não temos que andar em trevas. O nosso manancial termina assim, ó. Jesus é a luz que nos guia e nos tira da escuridão. E nós temos que ser muito gratos por isso. Bom, irmãos, então agora eu vou terminar, né? Deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que Jesus é luz na escuridão, para nós o abraço dá super certo. Temos que abraçar as pessoas mesmo, trazê-las para a luz de Jesus. E olha só, também temos um versículo para decorar, que é o Salmo 25:12, que diz assim: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Agora eu termino deixando a frase de A.W. Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado, até que Deus venha e conserte as coisas.